Vamos começar com uma pergunta que tira o sono de muito gestor por aí. A área de tecnologia da empresa, ela é só um centro de custo ou é de fato um parceiro estratégico? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando no COBIT. Esse é o framework que foi criado justamente para ser a ponte entre a tecnologia e os objetivos reais do negócio. Tudo isso através de uma governança bem amarrada. Hoje em dia, a gente sabe que tecnologia não é mais só um suporte, né? Ela é, na verdade, o motor que impulsiona o crescimento. Só que, na prática, em muitas empresas, o que a gente vê é um abismo, um buraco enorme entre o dinheiro que se investe em TI e o resultado que isso traz para o negócio de verdade. E aí a gente volta para aquela pergunta-chave que define bem esse desafio. A tecnologia está lá para impulsionar a estratégia ou está só consumindo recurso? Porque essa desconexão, essa falta de alinhamento, olha, é a causa de muita, mas muita dor de cabeça dentro das organizações. E esses problemas eles aparecem de jeitos que todo mundo conhece, né? Só aqueles riscos de segurança que parecem uma batalha sem fim, projetos de TI que custam caro e não entregam o valor que prometeram, uma operação que não é tão eficiente quanto poderia ser, e aquela luta constante para se manter em dia com as regulamentações. No fim das contas, tudo isso é sintoma da mesma coisa, uma governança de TI que não está funcionando bem. Então, é justamente para atacar esses desafios que entra o COBIT. E é importante entender, ele não é só mais uma metodologia daquelas de prateleira. Pense nele de verdade como aquela ponte estratégica, sabe? A que finalmente conecta o universo da tecnologia com os objetivos mais importantes do negócio. Ok, mas o que significa COBIT? O nome formal é Control Objectives for Information and Related Technologies, ou seja, Objetivos de Controle para Informação e Tecnologias Relacionadas. Ele foi criado pela ISACA e hoje é basicamente o padrão de ouro, a referência global quando o assunto é governança de TI. Empresas do mundo inteiro usam. E olha, aquela analogia da ponte é simplesmente perfeita. É isso mesmo. O COBIT é a estrutura que garante que a TI não vai operar numa bolha, isolada do resto da empresa. A ideia é que cada ação, cada projeto, cada processo de tecnologia, tudo, sem exceção, esteja amarrado diretamente a uma meta de negócio. Então, o ponto central, o pulo do gato do COBIT é esse: fazer com que a tecnologia deixe de ser vista só como um departamento técnico, um mal necessário, e passe a ser de verdade uma força que cria valor, uma força que impulsiona inovação, que gera eficiência e que ajuda a empresa a crescer. Certo, mas para a gente entender como o COBIT faz isso na prática, a gente precisa pegar um dos seus princípios mais importantes: a separação bem clara entre o que é governança e o que é gestão. Pode parecer só um detalhe, mas entender essa diferença, isso muda o jogo completamente. Funciona assim, ó. A governança é quem define o quê. Ou seja, qual é a direção, para onde a gente vai, quais são as metas, as prioridades. O papel dela é avaliar, direcionar e monitorar lá de cima com a visão estratégica. Já a gestão é o como. Ela pega essa direção que a governança deu e transforma em ação. É a turma que vai planejar, construir, botar para rodar e executar as atividades do dia a dia. Ok, legal na teoria, mas e na prática? Como o COBIT organiza tudo isso? A resposta está em 5 domínios principais. Eles são a espinha dorsal do framework. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Então, são esses 5 aí: EDM, APO, BAI, DSS e EMA. Cada sigla representa uma área. E o legal é que juntos eles cobrem o ciclo de vida completo da TI, desde a estratégia lá no topo até a execução do dia a dia e o monitoramento para ver se tudo está correndo bem. Vamos começar pelo EDM: avaliar, dirigir e monitorar. Esse aqui é o coração da governança. É o domínio da alta gestão do conselho. É aqui que se define a direção estratégica, que se garante que os investimentos estão de fato gerando valor e que se monitora os resultados para manter o trem nos trilhos. Depois vem o apoio, que é alinhar, planejar e organizar. Bom, uma vez que a direção está definida lá no EDM, esse domínio aqui tem a missão de traduzir a estratégia em planos concretos. É sobre como organizar a estrutura de TI, como gerenciar a inovação, o portfólio de tecnologia, essas coisas. Aí a gente chega no BAI, construir, adquirir e implementar. Esse é o domínio mão na massa. É aqui que os planos saem do papel e viram realidade. Ele cuida de todo o processo de construir ou comprar novas soluções, garantindo que os projetos sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e, o mais importante, que eles resolvam de verdade o problema do negócio. Beleza, a solução foi implementada. E agora? Agora entra em cena o DSS: entregar, servir e suportar.
Esse aqui é sobre a operação do dia a dia. É garantir que os serviços fiquem no ar, que os problemas e incidentes sejam resolvidos rapidinho e que todo mundo tenha o suporte que precisa para trabalhar. E, para fechar o ciclo, temos um MEA, monitorar, avaliar e analisar. A função dele é, bem, monitorar o desempenho de tudo que a gente falou, é medir se os processos estão rodando como deveriam, se a TI está em conformidade com as regras e, crucialmente, se aqueles objetivos estratégicos definidos lá no comecinho, no EDM, estão sendo realmente alcançados. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a estrutura, os domínios, vamos dar uma olhada em como o COBIT evoluiu com o tempo e, claro, quais são os benefícios práticos de implementar ele hoje em dia. É importante saber que o COBIT não é uma coisa estática, que parou no tempo, ele vem evoluindo. Lá em 96, quando nasceu, o foco era bem forte em auditoria de TI. Aí, nos anos 2000, ele cresceu, expandiu o foco para a governança corporativa. Em 2012, o COBIT 5 veio para unificar vários frameworks da ISACA. E a versão mais recente, o COBIT 2019, foi toda pensada para a nossa era digital, ou seja, ela é muito mais flexível e adaptável às necessidades de hoje. E os benefícios dessa evolução toda são bem claros, tá? O COBIT de 2019 ajuda a ter uma gestão de tecnologia mais ágil, mais responsiva. Ele reduz e muito os riscos operacionais e de cibersegurança, aumenta a eficiência e, talvez o mais importante, abre caminho para a TI realmente apoiar a inovação. E o melhor de tudo, como ele é customizável, ele se adapta à realidade de qualquer organização, não importa o tamanho. Para quem está pensando em começar, a boa notícia é que o caminho não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O primeiro passo é simples, avaliar onde a TI está hoje, qual o nível de maturidade. Depois, definir com clareza quais objetivos de negócio a TI precisa ajudar a alcançar. A partir daí, com o COBIT, a gente seleciona os processos que são mais críticos e começa a mapear. É um passo de cada vez, uma abordagem incremental e sempre com foco no resultado. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. COBIT não é sobre amarrar, sobre controlar a TI. É exatamente o contrário. É sobre liberar todo o potencial que a tecnologia tem. Uma governança que funciona de verdade não serve só para diminuir risco. Ela cria oportunidades. Ela transforma a TI naquela alavanca que realmente impulsiona o sucesso do negócio. Valeu?